E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast, obviamente, para a gente falar de Brasileirão reta final. Eu queria começar hoje corrigindo um erro. Errei mesmo, faz parte, né? Falei no podcast anterior que o Atlético Mineiro ainda tinha chances de título. Eu tô perdido, assim, eu admito, não, sem vergonha nenhuma. Eu sei que é um erro, o torcedor fica na bronca, tem o direito de reclamar, mas faz parte, né? O calendário maluco do jeito que tá, eu olho a tabela, esqueço de ver quantos jogos tem cada time e fica assim mesmo, fica nessa gangorra de jogos atrasados com jogos que estão corretos, que estão atualizados e por aí a gente vai errando, né? E por aí a gente vai cometendo nossa. Claro que não justifica, obviamente, né? Mas eu deixo aqui meu pedido de desculpas ao torcedor, né? O Galo com o empate contra o Bahia já já tinha minado toda e qualquer chance, né? De disputar o título do Campeonato Brasileiro. Tinha ficado até então entre Flamengo, Internacional e São Paulo, né? O São Paulo empatou com o Palmeiras e o São Paulo também perdeu a chance de título, viu essa chance do título ir por água abaixo, né? Empatando com o seu maior rival. Falo rapidinho desse jogo, né? Que o São Paulo até sai na frente, mas o Palmeiras consegue arrancar um empate ali chorado, meio heróico no final da partida e, e termina num 1 a 0, 1 a 0 não, 1 a 1, empate de 1 a 1 que não foi bom para o Palmeiras, obviamente não interessa. O Campeonato Brasileiro é um campeonato totalmente à parte para o Palmeiras. É um campeonato que o técnico do Palmeiras pode se dar ao luxo de testar o que ele quiser. Deixei, obviamente, aqui a minha crítica, né? Meu, meu comentário de que o Palmeiras tem que levar a sério, né? O Palmeiras tem que ser um time a ser levado a sério sempre, né? Por qualquer adversário, porque é o atual campeão da Libertadores. Eu acho que tem que justificar esse título. Então, por isso que eu, eu sempre venho cobrando boas atuações do Palmeiras. Essa partida, mais uma partida em que não foi brilhante, mas fez o suficiente, né? O Luciano fez o gol por parte do São Paulo, sempre ele, né? Luciano tá. Se o São Paulo não vive um bom momento, o Luciano vive um momento à parte, né? Totalmente à parte do São Paulo. Ele é o cara que vem fazendo, ajudando o São Paulo da forma como pode. E do lado do Palmeiras, o Rony fez o gol do, do lado alviverde e o empate que acabou tirando, né, as chances de título do São Paulo. O São Paulo briga agora, né? Já que eu estou falando de São Paulo, eu já aproveito e falo, já falo dele mesmo, do tricolor paulista. O São Paulo briga agora para se manter no G4, tá? Briga agora para se manter no G4. Então a situação, óbvio que o São Paulo só depende dele, mas o São Paulo já mostrou várias vezes que é um time que não lidar muito bem com essas pressões, né? Com essas grandes pressões que existem por resultado. Mas enfim, vamos falar de Flamengo, né? Porque a gente teve uma final antecipada, a gente pode dizer assim, nesse final de semana. Flamengo e Internacional, um jogo que, se o Inter vencesse, era campeão brasileiro, e que, se o Flamengo vencesse, ficaria muito bem encaminhado, né, para levar o bicampeonato, para levar mais um título do Campeonato Brasileiro. A partida se desenhou, foi uma partida polêmica, tá? Por um lance de expulsão. A partida começou com muita brincadeira em relação à escalação do Rodinei, né? O Rodinei, para quem não sabe, é do Flamengo, acho que todo mundo já deve saber, né? Porque está correndo por, por todos os programas esportivos, muita gente tirando sarro nas redes sociais. O Rodinei é do Flamengo e a multa por jogar contra o Flamengo seria de. Seria não, agora é, né? De fato, R$ 1 milhão. Uma bagatela aí que um torcedor do Colorado se dispôs a pagar e com isso o Rodinei entrou em campo e cara, assim, brincadeiras à parte, foi um investimento muito mal feito por parte desse torcedor, né? Claro que ele obviamente acreditava que o Rodinei fosse ser uma peça importante, que pudesse fazer a diferença, mas infelizmente acabou sendo o vilão, né? Acabou sendo o vilão por parte aí do, do lado colorado. O Flamengo acabou vencendo e a, a virada flamenguista
começou a acontecer depois que o Rodinei foi expulso, né? Então, por isso que ficou essa, acho que fica essa lamentação por parte do torcedor e fica essa brincadeira desse mau investimento do torcedor colorado que vai pagar essa multa aí de 1 milhão para o Flamengo, né? E o Internacional sai na frente, um gol de penalidade, acho que é um gol indiscutível, né? Uma penalidade muito bem marcado. O Gustavo Henrique faz a falta, né, na grande área, puxa ali a camisa do Yuri Alberto, né? E o árbitro marcou a penalidade, repito, para mim, muito bem marcado a penalidade. O Edenilson, com uma frieza de fazer inveja a qualquer batedor de penalidade, ele chuta a bola no ângulo, abre o placar e começa, né, a fazer o torcedor colorado sonhar, começa a fazer o torcedor colorado acreditar que é possível, né, de que o título está chegando, de que o título está perto, um título que não vem há muito tempo, tá? Então o Colorado sai na frente, né? O Internacional sai na frente, traz esperança ao seu torcedor, mas aí o, o Flamengo do Rogério Ceni consegue se reencontrar na partida, né? O Flamengo consegue encontrar forças, né? Para uma, lógico que também muito também com uma ajudinha aí do Rodinei, tá? Mas o empate do Flamengo começa numa jogada do Bruno Henrique pelo lado esquerdo, jogada essa que o Rodinei, por isso que eu tô falando, né? O Rodinei talvez tenha sido o grande nome na partida para o bem ou para o mal, né? O Rodinei não consegue tirar a bola do Bruno Henrique e ele consegue cruzar a bola para o Arrascaeta abrir o placar. Foi aí talvez aí o primeiro grande ponto negativo que o Rodinei ficou marcado na partida. Ele ainda teve um, uma bola na trave, né, um chute que a bola bateu na trave e se de repente fizesse seria um baita do investimento, né, bem feito. Mas enfim, isso não aconteceu. O começo do segundo tempo, aí sim, o lance mais polêmico, tá? Uma dividida entre o Rodinei e o Felipe Luiz. O Rodinei chega atrasado, pisa no pé do Felipe Luiz e o árbitro Rafael Claus é convidado pelo árbitro de vídeo a revisar o lance. Ele vai lá revisar o lance e expulsa o Rodinei. Tá? Para muitas pessoas, uma marcação altamente exagerada. Eu também concordo que foi muito exagerado, mas eu não discordo, tá, de que não seria um lance para cartão vermelho, né? Porque o que é o Rafael Claus deve ter entendido, e a imagem também, em algumas câmeras, ela é muito forte, né? Quando ele pisa ali no pé, no tornozelo do Felipe Luiz, o pé chega a virar. Então, assim, é um lance que na câmera lenta é até um pouco forte de ver. E eu acho que foi essa câmera, essa imagem que chamou a atenção do Rafael Claus e por isso ele expulsou. A grande bronca que ficam os torcedores colorados, e não só eles, tá? Torcedores de outras equipes, onde houveram lances parecidos e apitados pelo árbitro Rafael Claus, né, eu consegui ver uma coletânea de lances, ele não deu cartão vermelho, né? Ele não deu cartão vermelho. Em alguns deles ele sequer foi revisar no árbitro de vídeo. Então acho que o grande lance e acho que o Caio Ribeiro, se eu não me engano, né? Ele foi muito feliz, né? Num comentário em que ele falou: vamos falar mal do árbitro de vídeo. O problema não é a tecnologia, o problema é as pessoas que operam essa tecnologia, né? Então é mais um lance que vai gerar polêmica e é mais um lance em que é, repito, para mim é um lance passível de cartão vermelho também. Agora é, é preciso é preciso nivelar, né? É preciso ter um padrão na arbitragem, né? E o Rafael Claus já mostrou que ele não seguiu um padrão que ele vinha seguindo, né? Um, uma medida, uma régua aí em relação a lances polêmicos que ele vinha seguindo já em outras partidas. Então ele não seguiu o mesmo critério. É por isso a bronca e é por isso que eu também fico na bronca, né? É, é preciso que tenha mais critério. E esses critérios não vão acontecer e a gente vai continuar sem critério. Por quê? Porque não existe punição para arbitragem, né? Enfim, eu vou bater nessa tecla, eu acho que para sempre, né? Eu não sei até quando que eu e outras pessoas, outros comentaristas vão fazer esse tipo de abordagem, né? Levantar esse ponto. Porque os erros crassos, esse não é um erro crasso para mim, eu acho que é uma questão de critério, né?
um erro de critério. Os lances, os erros crassos, os erros de critério vão continuar acontecendo enquanto não houver nenhum tipo de punição para a arbitragem. Isso vai ficar em aberto. E o Internacional, uma partida que tinha tudo para ser uma baita partida, um baita jogo de final, com tensão até o fim da partida, até o último minuto, acabou sendo manchado, acabou sendo estragado. Por quê? É porque no lance onde várias e várias pessoas, pelo menos vou dizer aí 99% das pessoas que eu vi, dos comentaristas que eu vi, disseram que seria para cartão, o vermelho não seria absurdo, mas que era um lance para cartão amarelo. Então acabou estragando o espetáculo. Isso acabou estragando o espetáculo, lamentavelmente. Tá? E com isso o Internacional obviamente fica na bronca, fica no aborrecimento, se sente prejudicado. Pouco tempo depois da expulsão do Rodinei, o Flamengo consegue mais um gol, um lance absolutamente brilhante do Arrascaeta, encontra o Gabigol na área e o Gabigol consegue, a virada. O, o Flamengo teve até outras oportunidades, uma inacreditável do Bruno Henrique, inclusive. Tá? Ele recebeu a bola sozinho, chutou por cima do gol. Teve gol do Pedro que foi anulado por impedimento. E outro gol do Pedro também que foi anulado. Então, depois da expulsão do Rodinei, o jogo acabou, né? Pelo menos pro lado do Internacional. Porque o Flamengo foi dominante, teve oportunidades de ampliar ainda mais o placar e não conseguiu. É um aspecto negativo que eu venho levantando em relação ao Flamengo ao longo dessa temporada inteira, né? Talvez de que é um time que cria oportunidades e não consegue matar. Já pensou se o Inter de repente faz o gol? Então o Flamengo tem que ser um time que tem que matar, tem que pôr a bola para a rede e não vem sendo efetivo nesse aspecto, mas conseguiu fazer o suficiente para conseguir sair com a vitória, para conseguir sair com a liderança, na tabela, porque o Flamengo pela primeira vez consegue chegar à liderança do Campeonato Brasileiro, curiosamente na penúltima rodada, no jogo que foi dado por muitos e até por mim mesmo como a final antecipada desse Campeonato Brasileiro. Então acho que eu tinha comentado aqui, quem vencesse essa partida eu acreditava que seria o campeão brasileiro e eu acredito de fato, tá, que o Flamengo vai ser o campeão brasileiro, vai levar o bicampeonato, tá? Por uma questão, acho que de moral, por uma questão de momento. A sequência do Flamengo ela é muito melhor, é um time que está com confiança lá em cima e do Internacional, depois de viver aquela sequência fantástica, de vitórias consecutivas, agora vive oscilações, e depois dessa derrota melancólica, eu acho que moralmente é um time que entra batido. Claro que confiando ainda de que é possível, mas moralmente um pouco abatido. Eu acho que o Internacional deixou escapar o título quando perdeu do, do Sport, né? Perdeu de 2-1 no Beira-Rio. Então acho que esse foi a partida derradeira, foi a partida que determinou aí de repente a perda do título internacional. É possível? Eu acho que o Internacional tem que acreditar e a gente, como comentarista, como fã do esporte, a gente também tem que acreditar até o final, de que é, as coisas podem acontecer, o improvável pode acontecer, a gente pode dizer assim. E claro que não é improvável, porque o Flamengo vai encarar o São Paulo na próxima rodada e, independentemente do momento ruim que vive o São Paulo, existe uma mística aí, de São Paulo e o Rogério Ceni, que o Rogério Ceni nunca conseguiu vencer o São Paulo, desde o Fortaleza. E aí foi para o Flamengo, foi eliminado na Copa do Brasil pelo São Paulo. Aliás, essa temporada de 2020 foi eliminado duas vezes pelo São Paulo, Então, o retrospecto, o karma, se a gente pode dizer assim, do Rogério Ceni jogando contra o São Paulo, esse retrospecto ele é muito negativo. Então, se vale, a mística, o torcedor colorado tem que se apegar a isso e vai ter que fazer a sua parte, jogando contra o Corinthians na última rodada. O Corinthians que, nesse momento, é um time sem nenhuma pretensão, tá? Empatou com o Vasco nessa rodada do final de semana e viu escapar qualquer chance de se classificar para a Libertadores. Então,
é um time que vai sem nenhuma pretensão. Por isso que o Internacional tem a obrigação, não só por jogar em casa, mas já por jogar contra um time que já está com o seu futuro definido do campeonato, existe essa obrigação de ir lá e vencer. Tá? E para o lado do Flamengo, o São Paulo, obviamente, que ainda vai depender muito, né, da partida que vai fazer hoje contra o Botafogo, mas o São Paulo ainda sonha não, ainda luta por essa vaga no G4. Tá? E aí, dependendo do resultado de hoje, se vencer o Botafogo de repente, o São Paulo se garante no G4 e entra na última rodada sem qualquer pretensão. E aí seria o pior dos pesadelos do torcedor colorado. Então, o que o torcedor do Inter deve estar torcendo é que na partida de hoje o São Paulo não vença para que entre com tudo na última rodada. Então, você vê que são várias situações, né, vários momentos, várias possibilidades que levariam a uma última rodada ainda mais apimentada, né? Se o São Paulo não vencer o Botafogo hoje, essa última rodada vai ser uma rodada decisiva para o São Paulo. O São Paulo joga a vida para conseguir essa classificação para a fase de grupos da Libertadores. São Paulo que em, em momentos recentes aí não foi bem na pré-Libertadores, né? Então, por isso que vale muito pro tricolor paulista é, 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 jogar hoje, jogar muito hoje, mas se hoje não conseguir um bom resultado, jogar a vida, né, encarar como uma final essa última partida contra o Flamengo. E repito, se vale, né, a mística para o torcedor colorado, o Rogério Ceni não consegue vencer, não conseguiu até hoje vencer o São Paulo. Claro que esse é, é, é o melhor momento, tá, para ele conseguir esse feito, finalmente conseguir isso, mas porque o momento do Flamengo é melhor, ele já teve uma sequência, o clube é o atual líder, então é um momento muito distinto, né, do qual ele encarou o São Paulo na Copa do Brasil com o Flamengo, mas se vale a mística, se vale acreditar no improvável, né, eu acho que o torcedor colorado pode se apegar a isso, né, e continuar acreditando, mas claro, repito, momentos das duas equipes é muito distinto, né? Um time que está super confiante, que é o Flamengo, e um time que está com a confiança levemente abalada, né? Levemente abalada porque era líder absoluto e nas últimas rodadas começou a ver esse sonho ir por água abaixo, né? Então, em relação à confiança, ao aspecto psicológico, o Flamengo, sem dúvida nenhuma, está na frente do Internacional. Tá? E isso também se reflete dentro de campo com o futebol apresentado. Tá? Então foi a gente pode dizer assim, uma final antecipada. Eu mantenho a minha decisão. Claro que se o Internacional vencesse, seria o campeão antecipado, mas independentemente disso, né? O que eu falei, o vencedor dessa partida seria o campeão. O Flamengo, o Internacional, repito, se vencesse já seria campeão antecipado, mas o Flamengo ainda tem que levar para a última rodada e eu acredito que todo respeito, obviamente, à equipe do São Paulo, eu não sei nem se o Flamengo venceria o São Paulo, tá? Porque é o que eu falei, dependendo do que acontecer hoje contra o Botafogo, o São Paulo vai jogar tudo que tem contra o Flamengo, mas independentemente disso, do que possa acontecer, eu acredito que o Flamengo vai levar o caneco essa temporada, tá? Porque vive um momento muito bom, tá com a confiança lá em cima, tá no momento, né, de crescimento, de rendimento, por isso que eu ainda acredito que o vencedor, né, vai ser o campeão e no caso o Flamengo foi o vencedor e eu acho que tem tudo, né? Tem tudo para levar o título. Claro que precisa ir lá, precisa jogar, né? Repito, o Rogério Ceni ainda não venceu o São Paulo, tem esse aspecto que pesa, né? Psicologicamente isso pesa, né? Sempre quando tem esses retrospectos negativos, isso pesa muito, né? Impressionante como tem um peso, mas eu acredito que o momento do Flamengo em relação aos outros colocados, primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, o momento do Flamengo é totalmente distinto e é muito melhor, né? Isso não tem dúvida nenhuma. Tá, vamos seguir falar rapidamente aqui do restante da tabela.
né? Pelo menos do Atlético Mineiro que está com a vida decidida já. Né? O Atlético Mineiro venceu por 3-2 o Sport, né? A partida foi quente. É, começou aí, fez um gol, o Sport empatou, depois fez mais um, o Sport empatou e depois conseguiu é, é, o gol da vitória no finalzinho da partida, né? Um belíssimo gol do Marrone, é belíssimo mesmo. Quem não viu, olha aí, um gol de chute de longe, um belíssimo gol. E o Atlético consegue a vitória e garante aí, sacramenta, fecha a conta. Né? O Atlético está garantido na fase de grupos da Libertadores, define o seu futuro. Né? E em relação ao Atlético, para mim, eu faço coro, mantenho a minha posição ao que eu disse no início da temporada. Se o Atlético não levar o Campeonato Brasileiro, não levasse e não levou, não vai levar de fato, seria um grande fiasco em termos de tudo que foi feito, né? De todas as contratações, do projeto, né? De trazer um diretor de futebol forte, grandes nomes, grandes investimentos, trouxe o Sampaoli, então acho que de certa forma é um fiasco, né? Pro Atlético. Claro que sempre precisa de sequência, né? Você está montando um elenco agora, então é natural que nesse ano não aconteça, aconteça no próximo, mas por ter jogado boa parte da competição, o Atlético Mineiro no caso, o Campeonato Brasileiro sendo a sua única competição, o Atlético Mineiro teve tempo de sobra para jogar, para abrir vantagem em relação aos outros rivais e, e ser campeão brasileiro, e não conseguiu, né? Não teve efetividade por isso, né? A gente, pelo menos eu entendo que foi um grande fiasco. Agora, claro, não quero que o torcedor do Galo fique bravo comigo, é natural, né? Você começa a fazer um grande investimento, o time tem que pegar entrosamento e é natural que na temporada seguinte, aí sim, você tem o direito de fazer uma cobrança maior. A cobrança em relação ao Galo é justamente por isso. Passou boa parte do Campeonato Brasileiro como sua única, como acho que como o único time, pelo menos do topo da tabela, que estava focado no Campeonato Brasileiro. Todos os outros estavam jogando outras competições paralelas. E por isso, né, que fica essa esse ponto de lamentação e essa análise que a gente faz de que foi um grande fiasco, né, esse, essa temporada do Atlético Mineiro. Né? Os grandes investimentos são feitos para ter títulos imediatos e isso não aconteceu. Tá? Trouxe um grande treinador, aquele que era tido, junto com o Jorge Jesus, o treinador do momento, o treinador a ser batido, e o São Paulo não conseguiu ser efetivo, né, no Atlético Mineiro. Um cara que pediu os jogadores que quis, o Atlético trouxe e mesmo assim não conseguiu levar o caneco para Minas Gerais, né? Por isso que fica essa lamentação. Agora, é, é, as perguntas que ficam no ar é a permanência do São Paulo, o que, que vai acontecer com esse elenco inflável, esse elenco inflado, né? Essa folha salarial inflada, é, é, como é que está a situação financeira do Atlético Mineiro, porque o Alexandre Matos, quando saiu, disse que a situação era delicadíssima. Então fica a grande pergunta, né? Porque o Cruzeiro viveu um drama e não conseguiu voltar para a Série A. Por isso que fica aí esse ponto de atenção, né? E entre essa temporada e a próxima a gente vai debater mais sobre esse assunto, né? O momento financeiro do Atlético Mineiro. Espero que esteja, óbvio que pelas grandes contratações é natural que existam dívidas, mas espero eu, né, que essas dívidas estejam sob controle. Eu não tenho essa informação aqui, o torcedor que tiver, eu peço desculpas, né? Mas é, é o que eu falei, a gente está numa temporada louca, corre atrás de uma informação, tem o nosso trabalho aqui também, então a gente tenta fazer tudo em paralelo aqui, e aí eu não consigo correr atrás de todas as informações, mas se vocês tiverem, sintam-se à vontade para compartilhar com a gente debate mais sobre o assunto, mas que é preocupante a gente vê o maior rival cair para a Série B e não conseguiu correr o risco de cair para a Série C, inclusive, né? Então, fica esse ponto de atenção para a gente avaliar, para a gente debater aí na virada de temporada, né? Fica esse, esse, esse ponto para a gente debater sobre o Atlético Mineiro. Tá? O quarto colocado é o São Paulo,
É o que eu falei, o São Paulo joga hoje, empatou com o Palmeiras em 1-1, partida que era muito importante para o São Paulo continuar sonhando com o título, e para o torcedor tricolor isso não aconteceu, fica a lamentação, e agora tem uma partida importantíssima contra o Botafogo hoje, tá? É importantíssima para a manutenção no G4. Repito, já falei de São Paulo, mas vou falar de novo. E aí o torcedor sabe do que eu estou falando. O São Paulo, se, se for jogar uma pré-Libertadores, é um pesadelo. Tá? O torcedor São Paulino vai reviver um fantasma. E o São Paulo vai ter que lidar com essa pressão. Né? Porque em edições recentes, em pré-Libertadores, o São Paulo não foi bem. Foi uma grande decepção. Então, é fundamental para o São Paulo conseguir essa vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. É fundamental, tá? Para a moral da equipe, para um ano que teve a chance de ser o campeão brasileiro, foi tido por muitos como o campeão brasileiro e agora terminar uma, uma quarta colocação, podendo até terminar em quinto, é cara, assim, é um grande, acho que foi uma grande frustração para o torcedor e ficou uma grande decepção também, né? Acho que em todo mundo, né? Pelo que o São Paulo jogou, pelo momento mágico que viveu, eu acho que é uma grande decepção, a gente pode dizer assim, né? Não dá para negar isso. Agora, é, é, vamos ver o que vai ser do São Paulo, né? Com a chegada aí do novo treinador. Eu não comentei aqui, né? Eu não comentei porque já estava praticamente fechado, né? Muita gente já dava o, o, o a negociação como fechada, né? Apesar de treinador e clube não se manifestarem, né? Não oficializarem, né? A- o acordo, né? Mas o, a negociação com o Crespo era questão de tempo, né? Era tido por muitos como uma questão de tempo e isso acabou se concretizando. E todo o meu parecer que eu já fiz do Renan Crespo é aquilo que eu falei, né? É uma promessa, é de fato uma promessa não, é uma aposta, de fato é uma aposta que o São Paulo faz, porque é um treinador que não tem na bagagem grandes clubes, mas tem uma Copa Sul-Americana, né? E eu acho que dentre todas as apostas que o São Paulo fez recentemente, acho que essa é a melhor, tá? Porque apesar de ser um treinador jovem, de estar treinando há pouco tempo, de ter pouca bagagem, ele tem um título de Copa Sul-Americana. Isso pesa demais, né? E é isso que o São Paulo precisa. Ele precisa de um treinador que conhece as competições sul-americanas, que sabe ser copeiro, que consiga trazer para o São Paulo esse aspecto, né? Que é o que o São Paulo está devendo há muito tempo. Essa qualidade de ser copeiro, de saber variar o seu jogo, de saber mudar o seu jogo, de saber mudar o tom do jogo, à medida que uma competição vai acontecendo, à medida que a partida vai se desenhando. O Fernando Diniz não era capaz de fazer isso e o Hernan Crespo, acredito eu, que vai ser um cara que vai conseguir trazer isso para o São Paulo. É um bom nome, mas não deixa de ser uma aposta. Eu concordo com quem diz que é uma aposta e quem está indignado que o São Paulo trouxe ele. Eu não concordo em ficar indignado, obviamente, mas eu concordo com a análise que todo mundo faz, né, de que o São Paulo mais uma vez aposta em um nome e o São Paulo não pode mais apostar. O São Paulo tem que ir no certo, tem que ir naquele no investimento certo. Agora você vê, por exemplo, o Palmeiras apostando num treinador português e vencendo a Libertadores, né? O São Paulo, obviamente, eu acho que foi na onda, né? Pô, a gente tem a oportunidade de trazer um treinador, foi campeão recente da Sul-Americana, ele é jovem, ok, mas tem ideias de jogos que a gente gosta, vai saber conduzir o nosso time de forma muito racional numa competição de mata-mata, então vamos trazer o cara. Eu acho que o São Paulo foi muito olhando o que aconteceu com o Palmeiras e confiando de que isso é possível. Eu acho que é uma aposta justa, é uma aposta válida e é um grande nome. É um bom nome para o São Paulo. Agora, só o tempo vai dizer, tá, se vai dar certo ou não. Tá? E eu acho, já falei mais de uma vez aqui, o problema do São Paulo não é treinador.
O problema do São Paulo são os jogadores, né? O São Paulo se tornou recentemente num grande moedor de treinadores, né? Entra treinador, sai treinador, né? E o problema continua o mesmo. É jogadores que se entregam, que compram a ideia do treinador e por alguma coisa que acontece em determinada partida, em algum momento da temporada, os caras param de se comprometer com a ideia do treinador e, e o cara cai, entendeu? Então acho que falta um pouco mais de comprometimento por parte dos jogadores, mas eu não sei, óbvio que a gente não sabe se é isso de fato que acontece, mas é isso que eu peço perdão a quem se ofender, mas é o que eu falei mais de uma vez, a gente falou o que a gente vê, e é isso que a gente vê no São Paulo. O problema não é treinador, o problema não é conceito de jogo, o problema há muito tempo são jogadores, né? Então fica essa observação que a gente faz, a gente não sabe se vai dar certo, talvez dê até certo, agora no futuro, no longo prazo, até quando ele vai agradar os jogadores do São Paulo? E quando desagradar, o que, que vai acontecer? Né? É uma decisão, é uma escolha que a gestão do São Paulo vai ter que fazer, né? Porque eu acho que já deu, né, de ficar trocando treinador e jogador escolhendo, jogador achando que é mais que o clube. Me desculpe aqui se sentir ofendido, mas eu repito, todo mundo que fala isso, todo mundo que está falando isso, a gente obviamente não sabe a verdade do que acontece nos bastidores, mas a gente fala o que a gente está vendo. E é isso que a gente vê acontecendo no São Paulo, tá? Se é verdade ou não, quem tem que mostrar isso e que tem que mostrar isso dentro de campo, não é com um postzinho na rede social, são os jogadores, são o elenco. Tem que mostrar isso dentro de campo. E dentro de campo, eles não fizeram absolutamente nada para manter o Fernando Diniz, né? Essa aqui é a grande verdade. O sexto colocado é o Grêmio. O Grêmio venceu do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense que ainda disputava aí essa essa última vaga para Libertadores, perdeu do Grêmio e acabou vendo o sonho ir por água abaixo. E por outro lado, um Grêmio que está concentrado, está focado na Copa do Brasil, venceu um time que tava, que ainda tinha muita coisa, né, a almejar no Campeonato Brasileiro, eu acho que manda um recado importante para o Palmeiras, né? E eu repito aqui mais uma vez, né? Tinha falado aqui cuidado do Grêmio, que o Palmeiras, eu inverti a frase, né? Cuidado do Palmeiras, tá? Cuidado, Palmeiras está levando o Campeonato Brasileiro em banho-maria. A gente não viu um jogo sério, sério, apesar de ter vencido o goleado Fortaleza, a gente não viu um jogo sério mesmo do Palmeiras desde que voltou do Catar, tá? Então a gente não sabe de fato como o Palmeiras vai se comportar nessa final. Mas eu falei, o torcedor, se o Palmeiras perder esse título para o Grêmio, o torcedor vai perder a paciência, tá? O torcedor palmeirense é um torcedor muito passional. É um torcedor que, pela questão do Mundial, sempre houve brincadeira, zoação dos adversários, e é um torcedor que, justamente por causa disso, tem a paciência muito mais curta, tá? Por isso que eu falei, se não vencer essa Copa do Brasil, depois de ter saído do Mundial de forma vexatória, a paciência do torcedor vai acabar, tá? Então, esses são o sexto e o sétimo colocado, né? Falei, o São Paulo joga hoje e o Palmeiras também joga hoje. Uma partida que pouco importa para o Palmeiras, vai jogar contra o Atlético Goianiense. São duas equipes, né, sem qualquer pretensão no, no Campeonato Brasileiro. E o, o Palmeiras muito provavelmente vai entrar com o time todo reserva, né? Então a gente não pode esperar muito dessa partida em relação ao Palmeiras. E vai ficar difícil também avaliar qualquer tipo de coisa de como o Palmeiras vai jogar a final da Libertadores, não, da Copa do Brasil. Mas repito, espero que estejam levando a sério, que estão levando o Brasileirão desde que voltou do Catar muita muita falta de seriedade, né, cozinhando os jogos em banho-maria e espero que tudo isso seja justificado para fazer uma grande, para jogar muito, né, as partidas da final da Copa do Brasil. Tá, vamos seguir. O oitavo colocado é o Santos. O Santos conseguiu, né? O Santos conseguiu a sonhada vaga para a Libertadores, né? Era uma partida que importava muito ao Santos, tá? Era a pretensão do Santos, é o que sobrou, né, para a equipe do Santos
disputar nessa temporada depois de uma frustrante saída, perda do título, né? A perda da final da Libertadores era o que restava, era, a gente pode dizer assim, o prêmio de honra aí para a equipe santista e o Santos conseguiu. O Santos é o oitavo colocado, mas ninguém pode tirar essa vaga do Santos da Libertadores. O objetivo da temporada foi cumprido e o clube depois da partida, o Santos, a equipe do Santos depois da partida anunciou que o, o Cuca não continua, né? Então foi uma partida de 1-1 contra o Fluminense, né? O Fluminense até sai na frente, fez os torcedores são paulinos gelarem, né? E tiveram que torcer para o Santos, né? E o Santos conseguiu empatar a partida em 1-1, é, meio que salvou o São Paulo ainda, né? Estendeu aí o sonho são paulino de poder se manter no G4, né? De poder decidir o seu futuro ainda nessa rodada. E para o Fluminense o empate que foi ruim, né? Porque por ter saído na frente, aí o Nino é expulso e logo depois o Santos consegue o gol com o Jamota, né? Então ficou aí essa frustração aí pro torcedor fluminense, né? Pro torcedor tricolor e pro torcedor santista o empate que é o que eu falei. Garantiu aí, sacramentou o futuro do Santos nessa temporada, a classificação para Libertadores e eu repito, né? Depois o Santos anunciou a saída do Cuca, eu acho que é uma grande perda para a equipe, né? A equipe que é um treinador que acho que tirou o melhor dessa equipe do Santos, não só em termos de futebol, mas também soube blindar o elenco, né? Nos momentos mais difíceis, quando todo mundo achou que o Santos poderia cair, de cair de produção no caso, né? O Cuca blindava o elenco, independente de qualquer problema financeiro, problema de bastidor, o Cuca blindava o elenco e conseguia fazer esse time jogar ao máximo, né? Jogar o, dar o sangue dentro de campo. Então foi um grande trabalho. Eu acho que a minha leitura, né? O campeão brasileiro, obviamente, o técnico campeão brasileiro vai ser o melhor técnico da temporada, justamente por ter sido campeão. Mas para mim o Cuca já é pelo menos o segundo melhor treinador dessa temporada, né? Por tudo que ele conseguiu fazer, por todo o trabalho que ele conseguiu fazer com essa equipe do Santos. Então, para mim, não é aqui, tá puxando o saco, não é isso, cara. Assim, começo da temporada de 2020, todo mundo falou, vai ser um ano difícil para o Santos. O Santos vai ser aquele time de meio para baixo da tabela, porque não pode contratar, porque tem limitações, o elenco não é forte. E aí a gente vê um clube que agora classificado para a Libertadores, chegou na final da Libertadores, né? Então foi longe, né, em várias competições. Então acho que o trabalho que o Cuca fez foi absolutamente excepcional, não só no aspecto tático, né, dos jogadores dentro de campo, mas, repito, na questão de blindar o elenco. Então acho que foi um grande trabalho para mim, né, eu falei, como o time campeão, o treinador conseguiu dar o título ao time, não tem como tirar esse mérito de melhor treinador. Agora o Cuca para mim já é o segundo melhor treinador desse campeonato brasileiro, sem dúvida nenhuma, pelo grande trabalho que ele conseguiu fazer com a equipe santista. Tá, o nono colocado, o Atlético Paranaense, é o que eu falei, perdeu do Grêmio, já viu o sonho da Libertadores ir por água abaixo, joga a Sul-Americana, a mesma coisa o Corinthians, né? O Corinthians jogou contra o Vasco, empatou em 0-0, um resultado que não foi bom para ninguém. Já vou falar de Vasco, o Corinthians joga a Sul-Americana também, Bragantino a mesma coisa, tá? Empatou com o Goiás, Libertadores já era, joga Sul-Americana. O Ceará 2-0 para cima do Coritiba, né? Acho que fez a sua parte, o time já rebaixado precisava vencer. E o Ceará também joga a Sul-Americana agora, já definiu o seu futuro no Campeonato Brasileiro. Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense vai jogar contra o Palmeiras hoje, mas o Atlético também sem grandes pretensões, já, já não há qualquer chance de outra equipe tirá-lo da Sul-Americana, também já tem o seu futuro definido. Sport, né, 14º, o Sport ainda vai ter que lutar na última rodada, porque é uma partida que pode definir a sua classificação para a Sul-Americana ou não, né? Tanto Bahia quanto Fortaleza,
ainda podem tirar essa vaga do Sport. Então, o Sport ainda o, não tem o futuro definido, ainda tem coisa importante, tá? Mas tanto o Sport quanto o Bahia quanto o Fortaleza, praticamente, né? O Sport já está definido, mas o Bahia e o Fortaleza já praticamente definidos aí na Série A. Eu não sei a combinação de resultados possíveis. O Vasco ainda pode se salvar, mas o Vasco precisa de um milagre, né? O Vasco precisa de uma combinação absurda de resultados e precisa de um saldo de gols absurdo também. Então não precisa vencer e precisa tirar um saldo de gols improvável, tá? Para conseguir se manter na Série A. O Luxemburgo, na entrevista pós-jogo, depois do jogo do Corinthians, entregou a toalha, né? De pedir desculpas. Ele sabe que é praticamente impossível. Tá? O Vasco tem um saldo de gols de -20 e o Fortaleza, que é o mais próximo, pode dizer assim, tem um saldo de gols de menos. Aliás, o Fortaleza, né? Só pode tirar essa vaga do Fortaleza, porque do Bahia não dá mais, né? O Bahia tem uma vitória a mais. Então, o Vasco teria que torcer para o Fortaleza perder, precisaria obrigatoriamente vencer o Vasco e tirar um saldo aí de 12 gols de diferença. Assim, é praticamente impossível. É o que eu falei, o Luxemburgo já entregou a toalha e o Vasco é virtualmente mais um rebaixado. A chance de manter na Série A eu nem sei as estatísticas, tá? Mas eu acho que não deve ser nem de 1%. Então é muito improvável, o time praticamente rebaixado e essa rodada definiu, né? Infelizmente, com uma rodada de antecedência, definiu o futuro aí, os rebaixados dessa temporada, né? O Vasco, o Goiás, o Coritiba, o Botafogo. O Vasco ainda matematicamente possível a permanência na Série A, mas é o que eu falei, tirar um saldo de gols de 12 é muito improvável, né? É, o pior dos cenários seria o Vasco fazer 6 gols e o Fortaleza tomar 6, né? Então esse seria o pior dos cenários, né? E precisaria ter um gol a mais de vantagem, então precisaria 7, sei lá, é algo do tipo, assim, algo absurdo dos absurdos, né? E muito provavelmente não vai acontecer. É muito improvável que isso aconteça, por isso que a gente já disse que o Vasco já é rebaixado e, e é mais uma lamentação, né? É mais um clube, um grande clube carioca que é rebaixado, né? Você tendo uma mesma temporada, Vasco e Botafogo rebaixados, assim, para mim, no aspecto do futebol, é de uma tristeza que eu acho que todo mundo tem que lamentar. Claro que são equipes que estão sendo rebaixadas pelos seus próprios erros, tá? Eu não sei nem a quantidade de treinador que passou por essas equipes, desse Z4, mas se pegar só Vasco e Botafogo, eu nem sei a quantidade de treinadores que passou pelas duas equipes. Tá? É vergonhoso, é vergonhoso. Agora, colhe os frutos do do próprio trabalho, que foi muito mal feito, diga-se de passagem, mas a gente não tem como não deixar de lamentar. É absolutamente lamentável. É, dois grandes clubes cariocas rebaixados numa mesma temporada. Os rivais vão tirar sarro e ter o direito legítimo de fazer isso. Faz parte do esporte, né? Isso é o saudável do esporte. Agora, em relação ao futebol, né, a história do futebol brasileiro, a história essas duas equipes, não tem como a gente não deixar de lamentar. A gente lamenta muito, né? Eu lamento muito. Eu não tenho como ficar feliz de ver o Vasco e o Botafogo rebaixados. Eu não tenho, tá? Eu já falei aqui, quando o Botafogo foi rebaixado, eu já tinha deixado a minha nota de lamentação e eu tenho que fazer de novo, né? Porque agora a gente vê o Vasco também sendo rebaixado. Então, isso é muito triste, cara. É muito triste. Duas equipes que têm uma história fantástica, onde teve grandes jogadores que passaram pelas duas equipes, tá? É absolutamente lamentável, é isso que a gente está vendo. E claro que a gente tem que comemorar quem fica, porque o futebol é renovação, né? O esporte é uma renovação. Ficam os times que fizeram o melhor trabalho e a esperança, obviamente, é essa, de que as equipes com um pouco menos de tradição, que elas continuem com um pouco menos de títulos de expressão, a gente pode dizer assim, que eles continuem fazendo o trabalho de se reciclar, de se renovar, de encontrar alternativas, de bater de frente com as grandes equipes,
porque eu acho que o futebol precisa disso, dessa renovação, de trazer algo novo. Mas a gente não tem como deixar de lamentar essa queda, porque é muito forte, tá? Ver o Vasco e o Botafogo sendo rebaixados. Isso é muito forte, isso é muito significativo para o futebol brasileiro. E, repito, claro, estão sendo rebaixados pelos seus próprios erros. Agora a gente vê na Série B Vasco, Botafogo e Cruzeiro, assim, é algo que chama muita atenção, tá? E algo que tem que ser levado muito a sério por todas as outras equipes que vão continuar no Campeonato Brasileiro da Série A, tá? De que não tem ninguém imune, tá? Não tem ninguém imune. Que os clubes que estão vindo lá de baixo, a gente pode dizer assim, eles estão buscando mais. Os caras estão se estruturando, eles estão se planejando, né? Eles vão compensar de alguma forma o abismo o financeiro que existe. Como? Com planejamento, com estrutura, né? Com categoria de base. De repente, existem formas, né, de você sanar essa diferença, tá? Que existe entre uma equipe que tem grandes investimentos com aquela equipe que tem menos investimentos, né? E o futebol se renova. O esporte ele permite essa renovação. Então, eu acho que fica esse ponto de atenção para todo mundo que está lá, desde a parte de baixo até o topo, de que não tem imune. Tá? Se você cometer um erro, você vai ser punido. E tá aí o resultado, né? A gente já viu o Cruzeiro cair de forma vexatória, quase rebaixado para a Série C, e agora a gente vê tanto o Vasco quanto o Botafogo também rebaixados. Então é motivo para se lamentar, não é motivo para comemorar não. E, e com isso eu encerro os comentários da 37ª rodada, que eu falei, né? A gente ainda tem duas partidas dessa rodada para acontecer. Palmeiras e Atlético Goianiense, Botafogo e São Paulo. Partida que vale muito para o São Paulo, tá? Vale muito. Se o São Paulo vencer, garante a sua permanência no G4. E aí, talvez para desespero dos torcedores colorados, vai para a última rodada sem qualquer tipo de pretensão para jogar contra o Flamengo, tá? Então, é, é uma rodada que a gente vai ficar de olho e se o São Paulo não vencer, vai ter que ir obrigatoriamente para a última rodada com essa obrigação de vencer para se manter no G4. Claro que ainda está na frente do Fluminense, se o Fluminense não vencer também, o São Paulo não tem essa obrigação de vencer. Mas vencer vira uma prioridade porque as partidas vão acontecer de forma simultânea. Então, você não vai saber o que vai estar acontecendo na outra partida, você tem que fazer a sua parte, né? E por isso, talvez os torcedores colorados estejam torcendo aí de repente para o Botafogo aprontar uma e por mais que já esteja rebaixado lanterna, de repente aprontar uma. São Paulo acho que tem um, uma obrigação moral de vencer essa partida porque é o lanterna, porque precisa definir o seu futuro, a sua vaga aí para o G4, mas né, uma partida que tá, o futebol tem que ser jogado e a gente já viu aí o inesperado acontecer, né? Palmeiras, por exemplo, perder do Curitiba, time que já estava rebaixado. Palmeiras também sem nenhuma pretensão, obviamente, mas acabou sendo surpreendido. Então, o improvável pode acontecer. Tá? E nessa rodada, a última rodada, partidas importantes, né? Já destaquei aí São Paulo, Flamengo, Internacional e Corinthians, tá? Dependendo do que acontecer hoje, Fluminense e Fortaleza fica muito importante. O esporte não está definido na Sul-Americana, então Atlético Paranaense Esporte é uma partida que importa muito pro Leão. Então seguimos assim, muitas coisas definidas, pelo menos os rebaixados definidos. O Vasco ainda matematicamente não rebaixado, mas pelo que tem que fazer, pela combinação de resultados, é praticamente impossível, tá? Mas o Z4, então, que eu falei, praticamente definido e o título ainda em aberto. Acho que esse é o grande barato, né? A gente conseguiu chegar até a última rodada sem um campeão definido. Então, acho que essa temporada para mim já foi uma grande temporada, né? Porque a gente teve mistério e teve disputa até o final. Acho que já foi uma vitória, né, para o futebol brasileiro depois de tantos de tantos desafios, uma temporada tão complicada por conta de uma pandemia que está aí até hoje, e a gente chegar na última rodada do Campeonato Brasileiro sem um campeão definido, tendo que assistir até
o apito final, as 2 partidas, eu acho que é extremamente gratificante, e é o que eu falei, foi uma temporada triste, em virtude de tudo que aconteceu, né, em relação à pandemia, mas me alegra muito ver uma temporada que termina dessa forma, né, com 2 equipes ainda brigando pelo título até a última rodada, tá. E com isso eu fecho o podcast de hoje, desejar para todo mundo uma ótima semana, né, um forte abraço e amanhã a gente está de volta para comentar as partidas de hoje, tá certo? Valeu, galera. Até amanhã. Tchau.